aqui na terceira festa da colheita de lúpulo com Leining Perazzoli, de nome austríaco importado. E ele é professor da Unesp e ele falou hoje sobre técnicas cervejeiras aqui na Lúpulo. E aí eu queria que você falasse um pouco mais pra gente também sobre as suas técnicas cervejeiras. Então, na realidade, eu falei sobre a história e a química do lúpulo, porque uma das minhas linhas de pesquisa é a história e a química das coisas. Então a gente pega a história e a química e vê que tudo a evolução das coisas depende da química. Então no caso do lúpulo a gente começa desde a evolução. Como que é que chegou que o lúpulo é um produto que é usado para preservar a cerveja, para dar um gosto agradável, amargor, para dar o aroma da cerveja. Quem é que fez isso, né? Santa Edelgarda lá no século XI. Mas ela usava como química o nariz e a boca, né? Os detectores de química. Então não era uma coisa muito avançada. E depois, com o desenvolvimento da química, a gente pôde desenvolver uma grande variedade de lúpulos, né? Porque aí quando a gente tem o conhecimento químico, tem um produto que é favorável, é um on-flavor, né? Favorável a sabores bons na cerveja. E tem os off-flavors, que são sabores ruins. Então, a gente identificando isso quimicamente através de pesquisas, a gente consegue determinar a variedade genética ou tipo de terroir para favorecer um tipo de produto, ou seja, um alfa-ácido ou um óleo essencial, e desfavorecer outro tipo de produto, e aí o lúpulo vai evoluindo. Então, inicialmente, o lúpulo era medicinal exclusivamente? Normalmente sim, assim com várias outras plantas medicinais. Era usado também para cerveja, como erva doce, chopo, um monte de outras ervas era usado para estabilizar, aumentar o tempo de vida da cerveja. E aí um estudo detalhado no século XI dessa Santa Edelgarda, uma santa católica, e aí estabeleceu que o lúpulo era o melhor. Tá? Você poderia fazer com chopo também, tá? Então, mas o lúpulo era o melhor para a cerveja. E daí desse estudo para frente, o lúpulo passou a ser majoritário na produção da cerveja. Sendo abrangido por todas hoje eu acho que 99,9% das cervejas usam lúpulos. Algumas cervejas, tipo a xixa peruana, essas cervejas mais tradicionais, históricas de certa região, tipo a xixa é uma cerveja de milhares de anos, né? Do povo inca, maia e asteca, principalmente os incas, que é feita de milho. Então não uso o lúpulo, mas a maioria, a parte industrial, é tudo lúpulo. E o que você vê que mudou desde a criação do lúpulo até hoje em dia, assim, na questão da evolução? Sabores, aromas. Porque, vou dar o exemplo que eu dei na palestra, é sobre o lúpulo europeu, tem muito amargo. E aí o lúpulo americano, de Manitoba ou Canadá, ele é muito mais floral, muito mais aromático, né? E aí a pessoa teve... porque antes era assim, era bem ortodoxo, uma coisa, outra coisa, não misturava. E aí Salmon, um pesquisador, teve a ideia de fazer cruzamentos. Pegar o amargor do lúpulo europeu com os aromas do lúpulo americano e você ter um lúpulo amargo e aromático ao mesmo tempo. E deu certo. E a partir daí começaram a se desenvolver várias variedades de lúpulo, né? Então hoje a gente tem uma riqueza muito grande de lúpulo, voltados para amargor, voltados para sabor e aroma. Sabor e aroma do quê? De chocolate, café, fruta, maçã, banana, e a coisa foi crescendo. E a pesquisa científica foi identificando os produtos que eram responsáveis por esses on-flavors, né? Ou seja, produtos químicos que dão um gosto ou um aroma adequado para a cerveja, e junto com essas pesquisas eles foram desenvolvendo variedades novas, tanto de variedades genéticas quanto de terroir, porque o lúpulo dele depende de onde ele está sendo plantado, assim como a uva também depende do terroir. E aí a gente teve essa variedade absurda de lúpulos que a gente tem agora, e essa variedade de cervejas absurda que a gente tem agora. Então não é só um tipo, né? Então hoje tem vários tipos de planta que eu posso escolher. Eu quero plantar o lúpulo X. Sim. E nós estamos passando o lúpulo europeu, o lúpulo americano, provocou uma revolução no início do século XX.
com relação a essa miscigenação, né? Hoje nós estamos com o lúpulo brasileiro que está prometendo uma outra revolução em relação aos lúpulos. O lúpulo brasileiro, ele acrescenta frescor, ele acrescenta alegria, ele acrescenta tropicalismo à cerveja. E isso vai pegar legal. Com certeza, principalmente aqui no Brasil. Sim, principalmente em climas quentes, né? Uma cerveja com frescor, com uma alegria, vai pegar legal. E nós vamos, a indústria de lúpulo brasileiro vai revolucionar. Não é revolucionar, acho que vai acrescentar coisas novas, né? E vai ter um valor muito grande e em pouquíssimo tempo nós vamos estar fazendo parte do mercado mundial do lúpulo. Hoje a gente tem o lúpulo nessa água lupulada, por exemplo, além da cerveja, né? Então a gente consegue trazer o lúpulo para essa água lupulada. Você enxerga a gente colocando lúpulo em outras bebidas? Em todas. Você viu as palestras? Não. O lúpulo serve para tudo, ele combate até determinados tipos de câncer. Ele favorece a saúde, ele favorece tudo. Então é uma questão de experimentar, de pesquisar. Eu acho que tudo poderia ter o lúpulo. Não só na comida também. E além de ser medicinal, ele ainda é considerado medicinal? Não, ele não é considerado, ele é medicinal. Diferente, ele não é considerado, ele é medicinal. Então a gente consegue cientificamente comprovar os benefícios do lúpulo? Sim, sim. Então, além dos benefícios, a gente ainda tem sabores e aromas intrigantes que a gente pode encontrar nas bebidas. E ainda você pode, conforme você trata o lúpulo, se você aquece muito ele fica muito amargo. Se você não aquece, ele fica com aromas. Então tem um leque de opções, sabe? E se de repente uma novidade dessa cai no gosto do povo, tá? Vamos experimentar? Vamos experimentar. O cheiro é maravilhoso. Fantástico. Fala um pouco do que você sentiu de sabor. Uma Session IPA. Primeiro agora de uma Session IPA e depois a formigamento do CO2 na língua. E aí um sabor bem suave, bem gostoso na boca no final. Vem aquele gosto no finalzinho, assim, né? Você consegue sentir. Muito, muito bom, muito bom. Sim, é bem refrescante. É, né? Bem refrescante. É lúpulo guarani, né? É lúpulo guarani. Mas é o que eu falei, o lúpulo guarani é refrescante. Com certeza. Isso aqui corre risco de fazer sucesso. A gente já pode começar a fazer refrigerante. Sim. É tipo H2O, né? H2 lúpulo. Olha que legal, já criamos um nome, né? H2 lúpulo. Fica a dica. Se vocês fizerem, eu quero comissão. A ideia foi do professor. Então eu agradeço muito pela sua presença aqui e contar um pouco da história do lúpulo pra gente. Tem alguma curiosidade que você queira contar, assim, de toda essa sua experiência, de todo o estudo aprofundado que você já fez? Nossa, são tantas coisas que a gente vai colecionando que uma das curiosidades que acho que vale a pena notar é a feira. A terceira festa da colheita do lúpulo. Eu participei das 3 festas até agora. A primeira foi muito pequenininha, era só um pouquinho de pessoas aqui. A segunda foi razoavelmente, aumentou um pouquinho. A terceira explodiu. Nós estamos com um monte de tendas, um monte de expositores, 2 palcos, um de palestra. Antigamente o palco de palestra de shows era o mesmo. A palestra científica dá uma base, né, para que esse evento não seja uma coisa jogada ao léu, né? Eu prevejo que daqui a uns 5 anos isso aqui vai estar a nível nacional. Que assim seja. Que assim será. Que a gente tenha bastante eu acho que criadores, né? Acho que essa é a ideia que eu tive agora que eu posso colocar para vocês. Legal, obrigada. Eu que agradeço.